Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se encontre em paz. Eu sou Renato Cândido, está no ar mais um Sintonia Positiva. Um podcast que tem um papo leve, descontraído, mas leva até você sempre informações relevantes que agregam muito no seu dia a dia. E hoje aqui o assunto é muito legal, gente. Hoje vamos falar de um assunto importante e necessário: relacionamentos e autocuidado. E aí, tem lembrado de cuidar de você mesmo? Recebo aqui uma psicóloga que tem se aprimorado e buscado cada dia mais conhecimento para auxiliar e ajudar pessoas a olharem para si mesmas, com a mais amor e respeito. E o mais importante, possui uma bagagem e experiências gigantes sobre o assunto. Afinal, não é normal confundir amor com dor, principalmente esquecer de se cuidar. Palavras dela agora, tá, gente? Amor cuida, amor não cobra, não sufoca. Porque amor de verdade não humilha, não isola e não machuca. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Sintonia Positiva, ela que é psicóloga há mais de 6 anos, Yasmin Campos. Importante, tá, gente? É filha da Sheila e do Walter, e Uhum. irmã do Walter também, o Juninho, não é isso mesmo, Isso. Yasmin? Seja muito bem-vinda ao Sintonia Positiva. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada por todo mundo que está aí assistindo, que tem interesse. É muito bom, eu falo que eu tenho um dos meus propósitos é levar a saúde mental para as pessoas de uma forma leve e simplificada. Então tá aqui faz parte disso e eu estou muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite, querido. Que bacana, eu fico feliz de você estar aqui querendo levar a saúde dessa forma leve, podendo Sim. participar de fato desse assunto que é muito importante, relacionamentos e Aham. principalmente autocuidado. Uma coisa acaba puxando a outra, não é essa? Com certeza, tá ligado, né, Não não é? tem como. Se a gente não se cuida, automaticamente as nossas relações também não vão ser legais, e aí uma coisa puxa a Se outra, não você não tem se cuida, jeito. você não consegue cuidar do outro, Não seria consegue isso? cuidar do outro, a gente não consegue também ter relações legais, né, porque se eu não tô cuidando de mim, como é que eu vou querer alguém que cuide, né, então, é meio clichê, eu sempre falo: "Gente, é clichê pensar: 'Ai, você tem que cuidar de você primeiro'", é até chato falar isso, mas é um dos clichês mais certos que a gente tem, eu não vou receber do outro aquilo que nem eu consigo me dar, Não é né. e não é arrogância não, gente, autocuidado é necessário, essencial, não é Exatamente, verdade? perfeito, é Yasmin, isso então mesmo. vamos desenrolar esse bate-papo, mas primeiramente eu queria saber quem é Yasmin? Ai, que legal, é aquela pergunta difícil, né, É, que a fácil e gente difícil ao mesmo tempo. Mas bom, eh, você disse aí, né, filha de Walter e Sheila, pessoas muito legais, muito simples e muito fortes. Eh eh, Meu irmão também, né, meu irmão eu tenho um irmão 8 anos mais velho que eu, hum, né, eu falo que eu vim bem depois dele, mas assim, eu eu tive e aí eu acho que já até entra um pouquinho no porquê a o assunto psicologia, tá. em outras questões. Eu tive muitos casos de transtornos de saúde mental na minha família, desde criança. Eu tive uma avó com esquizofrenia Aham. e um avô com transtorno bipolar, de lados separados, assim, pai do meu pai e a mãe da minha mãe. Então, desde muito novinha, eu convivi muito em ambientes de saúde mental. Porque aí ia levar a minha avó no hospital psiquiátrico, aí eu ia junto, porque não tinha com quem ficar. Aí o meu avô tomava remédio, ia aos lugares. Então, eu acho que esse sempre foi uma pauta, assim, na minha família. E isso acabou me fazendo ter o interesse pela psicologia, porque desde muito novinha, porque eu ia a esses lugares, eu acabava conversando com pessoas. Eu sempre senti, desde muito novinha, o desejo de acolher essas pessoas. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Algo estava te tocando, aquela luz, aquela chama que acende. Eu preciso fazer alguma coisa para deixar a vida dessas pessoas um pouquinho melhor. E eu via que era muito simples às vezes, né, nesses ambientes de saúde mental, hospitais psiquiátricos, asilos, que minha avó chegou a ficar no asilo. Às vezes um segundinho de atenção, olhar no olho da pessoa, fazia tanta diferença. E eu muito novinha já começando a perceber essas coisas. Aprendi muito sobre isso com a minha mãe também, do afeto, do cuidado. Minha mãe sempre foi a pessoa que ajudava os vizinhos, o tio, o primo, alguém que pedia ajuda. Então, eu acho que ter crescido nesses ambientes me fez querer a psicologia, Hum. ir para né, a psicologia começa a fazer sentido depois que a gente vai entender, né, depois de um tempo que eu falei: "Gente, a psicologia sempre esteve ali". Estava arraigada de uma certa forma. Sempre teve, e quando eu fui fazer a escolha eu: "Ah não, é isso", né, E foi foi aí de que fez primeira, assim, sentido. a psicologia foi a primeira Foi. coisa que te veio em mente, a profissão, algo a cursar? É estranho porque, assim, eu me formei há 6 anos, né, mas, eu quando eu fui escolher a psicologia, isso há muitos anos atrás,
eh, 11 anos, né, a psicologia não tinha a visibilidade que tem hoje, né. E aí o que que eu escutava das pessoas? "Você vai ficar pobre". É, de um tempo pra cá parece que o pessoal se conscientizou mais, né, da Isso, a psicologia importância tem sido disso. mais valorizada, né, e que bom, mas assim, eu escutava das pessoas: "Você não vai ganhar dinheiro". E o que que estava em alta na época? Engenharia. E daí eu ficava assim: "Tá bom, então eu posso fazer engenharia, mas depois eu faço a psicologia". Mas depois e aí chegou um momento que eu percebi: "Cara, a psicologia tá ali, né, como que eu vou fazer da escolha da minha vida, a escolha do outro e deixar o que eu quero em Iria ficar em segundo segundo plano? plano, né. Não faz sentido". É, e aí foi um momento que eu fiz o Enem, coloquei a psicologia e aí deu certo, comecei na Faced até na época, faculdade, né, aqui da cidade, e foi. E aí foi um processo de encontro mesmo, de tipo: "Não, é isso, ainda bem que eu escolhi, né, Não é? Porque que tem é muita gente que às vezes toma essa decisão e acontece com muita gente, aconteceu comigo inclusive, tá. mesmo, A gente faz um curso ali voltado para o mercado, para algo que a gente para o precise que vai dar fazer, dinheiro, não é de né". repente para um emprego que você já É esteja ali, verdade. mas o seu sonho mesmo você não segue, de repente lá na frente que você vai colher esses frutos, não é? É, exatamente. E aí eu tive, né, eu tive essa, eu falo que o privilégio também de poder ter escolhido a Com psicologia, certeza. né, sempre trabalhei desde muito novinha também para bancar estudos, meus pais, claro, né, sempre me ajudando, me dando suporte, mas eu tive o privilégio de poder escolher, assim, e pagava um preço por isso, claro, né, mas que bom, eu falo hoje: "Que bom que eu não fiz a engenharia, porque não tem nada a ver comigo, números não tem nada a ver comigo, é pessoas mesmo, não tem jeito". Não é? E foi bom que você fez essa escolha, que se você faz a engenharia tinha sido quanto tempo, hein? Nossa, e 5 Agora você anos estaria, se bobear, no processo de de formação, formar em se é que ia psicologia. encontrar tempo para isso, porque você É. estaria no meio dos números aí, engenheiro é ótimo, é para quem tem o dom, não é, Yasmin? Sim, pra Tem quem muita gente gosta, né, e que bom, eu falo que é aptidão mesmo, né, tem gente que fala assim: "Deus me livre de pessoa, prefiro números", e eu já é o contrário, eu brinco assim: "Não, me manda conversar com uma pessoa, mas não me dá um cálculo pra fazer", eu não gosto. Isso é de pessoa, né, não tem jeito, mas, eu sou feliz por ter feito essa escolha. É que claro que bom. nunca é tarde também, Nunca é né, tarde, eu Renato? sempre falo isso, nunca é A gente tem que tarde para deixar tomar isso essa claro decisão. também, né, eu tive essa sorte ou esse privilégio de ter sido a minha primeira escolha, mas todo mundo que tem vontade, eu falo: "Faz", porque, se fizer sentido pra você, nunca é tarde pra gente escolher, fazer aquilo que a gente gosta mesmo. E a gente já começa a entrar um pouquinho no nosso assunto aqui, é um autocuidado, de repente a pessoa faz uma escolha ali porque é necessário naquele momento, mas talvez ela Perfeito, faz uma escolha não pensando nela, você acredita? perfeito. Pode acontecer, não pode? Claro, acontece muito, né. Quando eu falo que eu queria escolher outra profissão, talvez a engenharia, era muito no sentido de agradar as pessoas, né, era o que talvez a minha mãe falava: "Faz administração", porque ela imaginava que eu ia trabalhar em empresa. Eu escutava cada um que vinha dar a opinião, eu escutava, e eu queria agradar também essas É pessoas. lógico, É inútil pensar que a gente não quer a agradar as gente quer agradar pessoas, a assim, a gente gente quer sim. Só que era a escolha da minha vida, como é que eu ia pautar a escolha da minha vida em outras pessoas, né. Então se escolher, às vezes é muito difícil. Eu falo que é uma opinião impopular, né. Às vezes aham, não, perfeito isso. você vai contra o que todo mundo acha que você deveria. Mas se é aquilo que você quer, no final dá certo, né. No final dá certo, tá Claro aqui um que dá. rapaz tímido que virou comunicador, tá vendo Aí, só que como é tá que é as vendo? coisas? Desse Depois jeito. de certa idade. Que legal. Que legal, muito bom. Deixa eu te falar, tem várias formações que eu queria falar, mas eu vou deixar você falar, são muitas aqui, Tá. terapia cognitivo, fala pra gente aí suas Tudo especializações. bem. Eu me formei, né, lá no final de 2019, início de 2020, me formei já na UNA, que foi aquela transição ali da Faced pra UNA. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, essa é uma abordagem dentro da psicologia, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, fiz essa pós-graduação lá. Terapeuta de esquemas também. A terapia de esquemas é uma abordagem muito legal, assim, muito humana, que traz um pontinho mais de afeto, de acolhimento para a terapia, e onde eu me encontrei muito também. Porque quando estudava psicologia, tinha muito aquilo de: "Ah, não pode isso, não pode aquilo, tem que tomar cuidado, não pode abraçar o paciente, não pode chorar".
um distanciamento, assim, técnico que me incomodava, porque né, voltando na história lá atrás, Você já estava lá menininha já que ia cuidando lá no dos asilo e pacientes queria dar e um abraço na imagino senhorinha. que era muito carinhosa, ficava ali, Sempre então fui, ter que é. sair disso de Como assim, repente, né, eu vou hein. ter que Oh, sentar meu na Deus. cadeira, Será que eu escolhi errado? pôr um terninho e fingir que não é comigo, né. E a terapia dos esquemas não, ela traz isso de se você precisar chorar junto com o paciente, chore, você é humano. Não é? Que Esteja ali legal isso. inteiro junto com o paciente. Outro acalento, assim, dentro da minha profissão. E a minha formação também para atendimento de casais, terapeuta de esquema para casais, que é onde eu trabalho hoje também com atendimento não só individual na clínica, mas o atendimento de casais. É bem legal também, que eu gosto bastante. Hoje eu sou mentora também para mulheres, e daí depois a gente vai falar sobre Opa. história de vida, né, mas Aham. eu tenho um curso, né, uma mentoria para mulheres, para esse processo de autovalorização, de resgate de si mesma, de empoderamento mesmo, da mulher ser inteira, né, de se fortalecer. Porque é o que a gente estava falando, eu não consigo me relacionar se eu não estiver inteira, Exatamente. né, se eu não estiver inteira, eu vou pôr o outro para preencher alguns pedacinhos de mim, nunca dá Não é certo, por aí, a gente tá pra nunca agregar na dá vida do certo. outro e não pra Exato. buscar um pedaço da gente lá. De É, repente a pessoa nem tem isso a oferecer, a gente tem que buscar exato. o que tá ali, não é? É, e daí se o outro vem, me preenche, e quando o outro for embora? Não é? Porque eu falo, gente, relacionamento não tem garantia. E essa é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, porque não tem como eu ter garantia que o outro vai ficar na minha vida pra sempre. As pessoas podem morrer, pode ir embora, pode deixar de gostar, pode desistir, tantas coisas podem acontecer. Então eu não posso colocar o outro como uma parte essencial da minha vida. Ele pode ser uma das Uma partes das partes, que isso. compõe, né. Então é claro que o meu relacionamento, o meu namoro, ele pode ser uma parte importante, mas ele não pode ser a É pra única. agregar, eu acho que é agregar, não é pra encher, Isso. Eu brinco que é uma casa, se a gente sustentar essa casa num pilar só, a hora que esse pilar romper, a casa vai no chão, né. não é? Então eu tenho que ter vários pilares que me sustentam. Eu tenho que ter uma família, amigos, eu tenho que ter um hobby, eu tenho que ter meu trabalho, minha profissão, meus sonhos e o relacionamento. Porque se o relacionamento estiver bom, você entende que tem um tantão de pilar ali sustentando, né. Então fica mais fácil, Não né. é? Você falou a questão do hobby aí, a gente falando de se Hum, escolher, cada vez mais eu penso que as pessoas estão com dificuldade de fazer isso, às vezes são coisas simples, eu encontro com muita gente falando: "Eu queria aprender a tocar um violão, é. eu queria aprender a cantar". Aí você olha assim: "Mas o que que te impede?". Aham. Tem acontecido muito isso, não tem? Hoje em dia é Muito. simples, antigamente a gente não tinha tanto acesso a essas coisas, às vezes É era mais verdade. difícil. Hoje Aham. em dia quer aprender a tocar um violão é coisa, não é? É simples, é. É, e muitas das vezes é isso, as pessoas não poxa, eu acho que a gente vive num mundo de muita produtividade, Não né. é? Parece que tudo que a gente tá fazendo tem que ser Tem que ter um produtivo. resultado Meu Deus. e às vezes é pra alguém, você já percebeu isso? Não é sempre pra Não é sempre pra gente, é pra provar algo pra alguém, algo. né. Exato, então é muito isso. E às vezes, poxa, mas o que que eu vou eu morro de vontade de aprender a tocar violão, você falou aí, Aí, ó, estou procurando já, que porque legal. eu tô elencando, assim, os sonhos da minha criança e realizando alguns, Tem alguns sabe. que são simples, não são? Eu tinha muita vontade de aprender a nadar. E aí, há ano passado, eu entrei na aula de natação. E foi, assim, uma delícia, eu lá, né, com as criancinhas aprendendo a nadar, mentira. É uma aula de natação para adultos, mas eu não colocava a cabeça debaixo da água, assim, eu morria de medo. Quando coloca, sai parecendo que Nossa, era horrível, era uma eu sensação eu sei, eu horrível. tô falando de conhecimento próprio, tá. Experiência É, a própria. gente coloca a cabeça, parece que ficou um mês É, lá e entra debaixo. água no nariz e dá aquele Nossa, nervoso, né. Pois é. E aí foi muito legal, e agora eu quero também o violão. Mas eu acho que a gente tem um pensamento de: "Tá, mas pra que que eu vou aprender a tocar violão? é, Vou ganhar dinheiro com isso?". não é, tudo é isso, o que que isso vai agregar? Poxa Talvez, vida, não é? não é só sobre dinheiro, né, é sobre o quanto isso vai me fazer bem. Eu falo da criança, né, a terapia dos esquemas fala muito da criança. Vai fazer a minha criança feliz. E, gente, fazer a nossa criança feliz é tão poderoso poder alimentar esse desejo, né, dessa criança, dessas partes nossas que foram ficando pelo caminho, porque a vida adulta exigiu, né. Exige responsabilidade, faz Eh, parte, é claro, e tem que ter, mas ser adulto saudável o tempo todo é muito chato, não né. é? Imagina, trabalhar, boleto, conta, ir pra academia, comer saudável, é chato. A gente tem que ter ali
Eu falo que a psicologia positiva fala muito isso, que a felicidade ela tá no que escapa, na espontaneidade. O que que você às vezes mais lembra de da sua vida? Daqueles momentos que não estavam planejados, de Exatamente, uma que acontece no gracinha que acaso. aconteceu, né, de um dia que acabou a luz, aí foi todo mundo pra sala e começou a Uhum. contar piada. É desses momentos que escapam, e daí se não tiver espontaneidade leveza na nossa vida, a gente vai ter uma vida muito mais mecânica e muito pouco feliz, né. Não é verdade? E até questão da gente, para buscar os objetivos da gente, a gente precisa se recarregar. Eu sempre falo aqui, Verdade. é que o celular começou a descarregar, o que a gente faz? Nem a gente nem Recarrega. espera acabar não, a preocupação da gente com o celular, a gente corre na tomada, liga ele ali e começa de novo. 5%, meu Deus do céu, preciso carregar o É celular. E a verdade. gente, como é que fica nessa situação? Como é que a gente se recarrega, Não né. é? Exatamente. E eu falo que descansar não é só dormir. Descansar, dormir, a gente descansa o corpo e a mente? A mente é muito mais difícil, porque a gente não descansa a mente dormindo. A gente descansa a mente com conexão. Conexão com a natureza, com as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, com as coisas que fazem sentido pra mim. Então, é muito particular, daí é difícil. Porque se a Não pessoa estiver cansada e for no médico, o médico vai prescrever: "Dorme, não sei o quê, férias, né, afasta do serviço". Mas se é um cansaço emocional, eu preciso saber o que que te recarrega. É muito individual, né, é muito particular. Isso é muito interessante, né, Renata? Mas é necessário, não é? A Necessário. pessoa gente, precisa se recarregar, não importa, cada um tem uma coisa, né, você falou, alguém é um violão, tem gente homem gosta de jogar futebol, mulher às vezes quer ficar ali, que seja vendo uma novela, uma série, sei lá o quê, mas tem que ter aquilo que você desliga do mundo um pouco, não Tem. tem? E aí é uma coisa muito interessante para a pauta de relacionamentos. Não existe um relacionamento saudável sem indivíduos saudáveis. Então, se eu não tenho um hobby, se a única coisa legal da minha vida é o relacionamento, se tudo que eu faço junto, ó a pessoinha lá no centro de Não novo da sua é? vida. Ó, Tá completando ali, às vezes errado. até a sua maior parte. Tá errado. Porque se a pessoa sai da sua vida hoje, você não tem mais hobby. Você não tem mais amizade, porque as suas amizades são as dele. Você não tem mais o que fazer, porque tudo que você fazia era com ele. Então, não, né, uma relação saudável precisa de indivíduos saudáveis. Tenham hobbies, por favor, gente. Façam coisas que são suas e só suas. Eu falo que tem coisas que são só nossas. Sim, Tem coisa que eu amo, que meu parceiro não gosta e que eu vou fazer sozinha, né, o meu namorado ama, fazer trilha de moto. Eu jamais iria, não tem nada a ver comigo. Eu falo que eu sou zero aventureira. Em alguns momentos eu acompanho ele em algumas aventuras, porque é claro, a gente tem também que fazer coisas pelo outro, mas é um momento dele, é uma coisa só dele. E ele vai, ele adora, e às vezes fica o sábado inteiro. E o que que eu faço? Eu vou fazer as minhas é coisas. lógico, Eu vou aproveita pra encontrar com as minhas amigas, eu vou, arrumar alguma coisa, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou almoçar com a minha família. Eu tenho outras coisas, e aí tá vendo a importância de ter eu, né, além do outro? Porque senão fica só o outro. O outro mina tudo na minha vida e depois, se precisar desvincular, fica muito e é difícil. ter esse consenso também, né, esse contratempo, você pontuou muito bem aí, porque de Uhum. repente enquanto ele tá lá fazendo a trilha, você tá fazendo as suas coisas. É o que Aham. as pessoas não podem é confundir, ele tá fazendo uma trilha, você tá produzindo, fazendo uma coisa de trabalho, e quando ele chegar perto de você, você quer fazer as suas coisas, aí não dá Aham. certo, né, tem que ser É. aproveita, é tudo conversado, combinado, não é? Combinado, né. E tem muita pessoa também que se incomoda pelo outro ter os hobbies dele, porque a própria pessoa não Não tem. tem, "Nossa amor, você vai ficar o dia inteiro fazendo trilha, o que que eu vou ficar fazendo?". não tem, Não não tem, tem. então já começou de A repente naquela coisa dependência aí, tóxica né. ali, não é, naquela A dependência, e aí começa a dependência, e aí começa esse processo de pôr o outro no centro. A gente vai se apagando, né. Eu falei um pouquinho da minha mentoria para mulheres, mas é muito para esse tipo de mulher, que chega num momento da vida e: "Quem eu sou? O que que aconteceu? Onde que eu me perdi?". não é? Porque foram ficando pedaços meus pelo caminho, porque eu fui colocando o outro em tudo, e agora eu não sei mais quem eu sou. E aí é um processo de reencontrar si mesmo. É um processo que eu passei, e é interessante, né, porque tudo aquilo que a gente passa, a gente tem mais propriedade pra falar. Eu já me perdi muito em relacionamentos, e foi um processo de me reencontrar. E hoje eu só consigo ter um relacionamento assim, leve, saudável, porque eu passei por um processo.
Porque se né. não fosse assim, você teria que estar lá na garupa da moto na trilha ou com uma moto É. atrás na trilha. Você imagina assim ou não? Vigiando, ou ia chorar e proibir, não querer que ele fosse. Aí ia atrapalhar ele também, né, Imagina, ia né, dar não é legal. É, exatamente, é. Então, e já estive nesse lugar de me incomodar muito com os hobbies do outro, porque o outro é isso, assim, o outro era a parte mais importante da minha vida. Tinha muita desconfiança, muito ciúme, então todas essas questões que relacionamentos, às vezes, difíceis têm, e daí era muito difícil pra mim, deixar o outro ter a individualidade dele. E olha que que curioso bacana isso. isso. Não é verdade? Que bacana, legal demais. É Interessante. isso mesmo, cada um tem o seu tempo, é que nem eu falei, mas combinado. Gente, combinar é muito importante, porque senão, quando a pessoa estiver com você, aí você vai querer fazer outra coisa, aí onde vai É. A dar muito errado. comunicação, né. Comunicação. Nossa, eu bato tanto nessa tecla com tanto nos atendimentos individuais, né, hoje eu não atendo só mulheres. Ah, você atende não é só mulheres ou casais, atende homens, é claro que atende, ué. Eu estava brincando, fiz uma brincadeira. Foi o William que aproximou a gente aqui, inclusive o William esteve aqui, Isso, falou maravilhas a seu respeito, abraço William. O William esteve aqui, o William tá numa caminhada muito legal, muito viu. legal, Agora ele é muito consultor legal. financeiro, o William tá Tá voando, né. tá. Ele que trouxe, né, essa ponte pra gente aí. E sim, atendo homens também. Apesar de ser minha especialização, relacionamentos afetivos, e o meu Instagram ser muito direcionado para o público feminino, eu atendo também homens, atendo pessoas adultas, não atendo adolescentes, nem criança, Uhum. mas pessoas adultas eu atendo sim, tanto homens quanto mulheres. E atendo outras demandas também no consultório, que não são só sobre relacionamento, né. Porque é o que a gente estava falando, né, relacionamento todo mundo tem, né, e todo mundo tem problemas nos seus relacionamentos, independente se são afetivos ou Não não. é, o relacionamento vai além do afetivo, porque se a pessoa tem uma dificuldade em ter um relacionamento afetivo, pode ser que ela tenha uma dificuldade também em ter outros tipos de relacionamento. Em outros Na relacionamentos. verdade, parece que tem também, eu estou atropelando as coisas aqui, um Sim, fica à aulão seu vontade. aqui, você tem um Sim, curso por lançar e você é super animada, que ela veio aqui de repente, a gente combinou, ela já veio, aconteceu. já aconteceu, a gente vai falar disso, mas depois do intervalo, vamos dar uma paradinha, tem muito assunto ainda aqui por vir, tá bom? Então é isso aí gente, até daqui a pouquinho, tá? Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Pessoal, estamos de volta com Sintonia Positiva. Hoje recebendo aqui a Yasmin Campos, uma psicóloga que, apesar de jovem, tem uma experiência muito interessante. Já conversamos sobre muita coisa aqui. E antes de ir para o intervalo, Yasmin, e a gente estava falando aqui acerca de relacionamentos. Só vou voltar nesse assunto um pouquinho Claro, aqui, vamos lá. porque relacionamento é sobre tudo, não é? Não é só relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. A Uhum. pessoa que tem dificuldade para ter um relacionamento amoroso, você acha que ela vai ter dificuldade também nos outros relacionamentos? Provavelmente, porque o que que acontece, né, as dificuldades nos relacionamentos, elas às vezes são uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de dizer não, trabalho Hum, muito isso com as mulheres que eu atendo. É uma dificuldade de se posicionar, uma dificuldade de falar sobre si mesma, uma dificuldade porque não se conhece, e aí vai infringindo seus limites. Então, da mesma forma que eu posso ter um relacionamento tóxico, eu posso ter um emprego tóxico, um chefe que faz comigo o que quer, e aí eu não me posiciono, não digo não, eu fico ali, vou aceitando. Uma família, porque família, pode, né? é falta eles falam que o não é o sim pra gente, já viu? É, exatamente. Eu tô e muitas vezes, né, muitas vezes eu digo sim para o outro dizendo não pra mim Uhum. mesma, né. E aí família, né, não é porque é família que vai ser legal, que vai te fazer bem, que pode infringir. Tem famílias que são muito entram muito, né, na vida da gente, né. Então, sim, dificuldades nos relacionamentos geralmente são gerais. Só que
relacionamentos afetivos são aqueles que mais tocam nas nossas questões infantis mesmo, nas nossas dores de abandono, de rejeição. Por isso são os mais dolorosos, na maioria das vezes. Entendi. E deixa eu te falar, como é que a Yasmin, se descobriu ali? Psicóloga de casais, principalmente essa questão do relacionamento, É, alguma coisa que ela viveu? Conta claro. pra gente, Yasmin. Sempre tem, né? Ah, A gente sempre vai fazer algo acerca da nossa dor, né, Renata? A gente estava falando disso aqui. Mas, eu me formei na psicologia e antes de formar mesmo, eu tive um relacionamento muito difícil mesmo. Foi um relacionamento muito longo, onde eu vivi muitas traições, muita manipulação. Era uma pessoa, assim, que me trazia muitos problemas, e eu muito nova, muito dependente, aquele perfil boazinha, né, muito passiva ainda. Você vai ver que a maioria dos psicólogos tem dificuldade de se posicionar, porque é um perfil, né, são pessoas mais compreensivas, mais isso, faz parte. acolhedoras. E aí a gente tem que trabalhar o quê? O posicionamento, né. Então foi um relacionamento muito difícil. E aí eu tive que entrar num processo de psicoterapia, né, que me fez me fortalecer para sair desse relacionamento, porque eu não conseguia. Eu estava muito fraca, muito dependente, eu aceitava as coisas e toda vez que eu pensava em sair desse relacionamento era horrível, doloroso. Pensar em sair era pior do que o que eu sentia ficando. Então eu pensava que lá fora era muito pior do que aqui dentro, porque eu de fato não estava forte. E todas as vezes que tentava terminar não sustentava. Então eu tive que passar por um processo de me conhecer, de me fortalecer, de fortalecer os meus pilares, né, a gente estava falando É, sobre dos pilares. pilares, ele era o único pilar da minha vida, muita coisa se centralizou nele. Então eu tive que começar a ter projetos pessoais, a ter mais contato com as minhas amigas, com a minha família, a ter coisas que eram só minhas. Contato com o mundo mesmo, porque estava Sair da bolha, né, às vezes uhum. tem pessoas que fazem do relacionamento uma bolha, e que é só ali, ela e o outro, não precisa de mais ninguém. Precisa gente, precisa muito, a gente precisa muito de pessoas. E aí eu passei por um longo processo psicoterápico para conseguir me fortalecer, para conseguir entender e pra conseguir colocar fim nesse relacionamento. Inclusive, né, o William veio aqui, falou de mim como psicóloga, e eu não podia deixar de falar também do meu psicólogo querido Fred, Fred Clementino, meu psicólogo, e foi a pessoa que me ajudou mesmo, assim. Fred é daqui de Divinópolis Daqui mesmo? de Divinópolis, é. Deixa eu aproveitar, Fred, Sintonia Positiva te espera aqui, tá, pra você trazer a sua expertise pra Aí, gente ajudar as a pessoas. gente vem e vai trazendo as É lógico, eu pessoas, sempre vai aproveito, é, puxando, ué. né. Fred Hã. é referência, Fred foi meu professor na faculdade, Hum. ele é referência mesmo aqui em Divinópolis, assim, é uma pessoa que é um ser humano incrível também, se você tiver a chance de conhecê-lo, Ó, de vai repente vai ser dar certo, ué. é. Então, ele me ajudou, sabe, com esse passo a passo com muita paciência, porque é muito é difícil para a pessoa que tá imersa nisso, né. Ela tenta sair, mas aí quando vê voltou, tá lá de novo. Então é um processo muito, frustrante, tanto pra gente, eu imagino que, né, para o terapeuta também, de tipo: "Eu É, tô fazendo tudo, e aí ela ainda não conseguiu, tem que fortalecer mais um pouco". E quando eu finalmente consegui sair, eu ainda demorei um pouquinho, porque é como se tem aquela história de que a gente tem dificuldade de falar, às vezes, sobre a nossa dor, né. Mas eu vou falar sobre relacionamento? Todo mundo sabe que eu acabei de sair de um horrível, que autoridade que eu vou ter pra falar. pra falar sobre isso, né. A gente acha que a gente tem que estar perfeito pra falar, né. Eu tenho que estar vivendo 100% pra poder falar sobre a minha dor. Mas, foi me aí eu acabava fazendo um vídeo e entrava nesse assunto, e aí eu acho que foi acontecendo, né. Entendi. Só que teve um momento que eu realmente me apropriei disso, até de não ter vergonha de falar sobre a minha história, porque por muito tempo eu tive. "Nossa, eu vou contar isso, que eu fui traída, que eu vivi um relacionamento tão abusivo, tão difícil". Mas faz parte da minha história e constitui quem eu sou hoje. Não é? E É. te trouxe experiência, trouxe vivência e Claro. bagagem, vamos falar assim, Claro, não é? assim, eu brinco, não precisava ter sido tão longo, mas que bom, porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu estou vivendo um relacionamento saudável, é por isso. Tem uma frase incrível que eu não vou lembrar aqui agora de quem é para atribuir, mas que fala que a gente
busca para nossa vida pessoas com problemas necessários para nossa própria evolução. Ó, que legal. Essa frase é incrível. Por que, Yasmin, que eu sempre caio no mesmo tipo de homem? Porque esse homem vai te trazer um problema que você precisa resolver consigo mesma para evoluir. Aí você vai resolver o dele e o seu ainda vai ficar. É, aí às vezes você vai resolver o problema do outro. Não, às vezes eu trago para minha vida sempre para as pessoas muito indisponíveis, muito grosseiras. O que que uma pessoa grosseira exige de mim? Posicionamento. Que eu olhe para o meu próprio valor. Então, se eu tô atraindo pessoas grosseiras, é porque tem algo em mim que precisa ser reparado e que eu não tô olhando. Você tá ali vai treinar com ele, vai tentar É, treinar. Seria isso, vou treinar é e os uma hora eu vou desafios. fazer e vai ser o meu problema, não É os é sobre desafios. Apesar da psicologia, eu e Yasmin Pessoa tem muita fé. Eu falo que Deus manda pra gente uns testes. Ah, você quer se amar mais? Toma um, então. Porque é muito. É, 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 é uma pessoa difícil que vai fazer com que você tenha que se amar, com que você tenha que olhar pro seu próprio valor, né? não é? Já viu, tem um filme muito interessante que tem até uma fala Hum. bonita que passa muito no Instagram, você falando sobre Deus aí, que fala: "Eu pedi força, Deus me deu os problemas para resolver". Eu esqueci o nome desse filme, esse filme é Exato. Ah, também não fantástico. sei. Eu gosto muito de trabalhar com Nossa, filme também, depois eu mostrar vou para os pacientes. buscar o nome desse filme, vou deixar aqui, ele Aham. é fantástico. Sim, e aí essa frase, né, que a gente atrai para nossa vida pessoas que têm problemas que a gente precisa resolver, foi isso, assim, né, eu acho que pra minha vida foi isso. Essa pessoa veio porque tinha um monte de coisa sobre mim que eu precisava aprender. A me posicionar, a gostar mais de mim. Então eu precisei passar por isso tudo, e que bom, né. Não é? E Mas aí passou. teve esse momento que eu falei: "Tá, é isso, eu preciso falar sobre isso. Eu tenho a bagagem de tudo que eu vivi, eu tenho um passo a passo", e literalmente é um passo a passo, sabe, assim, é isso, é aquilo, essa reconstrução dos pilares, cuidar da sua saúde física, e foi, assim, um processo de formiguinha mesmo, de começar a cuidar mais de mim até que eu conseguisse me desvincular. Mas eu tenho esse passo a passo, então eu vou usar isso pra ajudar as Para o pessoas. bem, ajudar pessoas, né, e Deixa eu isso deve te pegar. motivar todos os dias, Claro, claro. sempre buscando conhecimento. Você estava lá em Recife, não é? É, estava em É, Recife agora num congresso de psicologia muito legal. buscando conhecimento, estava lá de férias, né, distraindo, é É, claro, deu pra passear um pouquinho. então, aproveitou para buscar o conhecimento ali, além de distrair um pouco. Gente, a Yasmin estava lá em Recife, a gente começou a conversar, chamei ela para vir no Sintonia Positiva, tinha uma Vamos. data disponível, enfim, aquela confusão surgiu e veio, ela é super animada. O que que Deu você gosta de certo. fazer para dar uma distraída ali do seu estresse quando você tá Eu adoro viajar. Tanto que essa viagem era uma viagem para o congresso. Eu hã, amo também aprender sobre a psicologia, é um negócio que deixa meus olhinhos assim, né, brilhando. Mas eu adoro praia, então a gente já aproveitou e falou assim: "Ah, vamos ali em Porto de útil, Galinhas? agradável? Vamos ali". Eu adoro viajar. Eu danço, eu faço aula de forró, eu Ó, adoro, né. Muita gente fala assim: "Nossa, nada a ver com você", mas eu amo. É um momento que às vezes, por exemplo, é toda quinta minha aula de forró, então às vezes eu saio de um dia cheio de atendimentos e vou pra lá. E é uma delícia. é o tal do recarregador que a gente falou, Recarrega, não é? É um cansa o corpo, eu chego em casa exausta, mas me recarrega a mente, porque são pessoas muito legais. Faço lá na escola Mair Menezes, né, lá tem aulas de forró, então pessoas muito legais, agradáveis, respeitosas. O forró é um ambiente fantástico, assim, eu falo: "Gente", adoro indicar para os meus pacientes: "Quer conhecer gente? Quer namorar? Quer conhecer gente legal mesmo, assim, gente agradável?" Tem muitas pessoas tímidas, né, que têm dificuldade de socializar. O forró é um ambiente fantástico. Não existe desrespeito, apesar de ser uma dança de toque, não existe desrespeito, são pessoas muito legais, eu adoro e é forró. o que te recarrega, deu É o pra que me ver, é o que te recarrega recarrega. nesse momento. E estar com a minha família, gosto de cozinhar, tem algumas coisinhas, assim, e hoje é legal, né, assim, perceber, estar com as minhas amigas, é legal perceber como esse repertório é vasto, né. Talvez a Yasmin lá de trás, se É, sentasse que aqui teve com que você, aprender. nem saberia falar o que recarrega ela. Então essa seria uma dica que você deixa para as pessoas, em Hum. buscar aquilo que faz bem, ainda que por pequenos momentos. Um hobby. É Exato. o hobby a palavra, tem que ter, a pessoa É, tem que ter um hobby, exato. Você falou do termo dessas a gente fala às vezes umas janelas, né, de não tomar é? um ar a gente tem que ter. E um erro comum é deixar isso pra férias, final do ano. "Ah não, final do ano eu deixo pra viajar, passar tempo com a minha família". Às vezes a gente tem a oportunidade de ir aqui pertinho, de ir num lugar que gosta.
Não deixa de fazer coisas 1 hora do pequenas. seu dia, se você não tem 1 hora pra você, É, o meu psicólogo fala comigo: "Yasmin, se a gente deixar pra descansar só nas nossas férias, o tempo que você tiver, se você tiver 1 mês, não vai ser suficiente". Por quê? Porque, uai, 1 ano querer descansar em 1 mês? não é? Não, você tem que aproveitar os respiros. Tem dia que o paciente falta. Primeiro ímpeto é pegar o celular, né. O que que eu faço? Eu deixo o celular lá, fico na janela, ponho uma música que eu gosto, vou tentar fazer alguma outra coisa, eu pego um livro, vou tentar fazer alguma outra coisa pra me dar esse Abre a janela literalmente? literalmente, literalmente, que eu adoro ficar olhando o céu, os passarinhos lá. Mas enfim, eu acho que tem que ter, essas coisas são necessárias. Mas assim, voltando à questão dos relacionamentos, né, aí Hum, teve esse momento, assim, que eu olhei e falei: "Não, realmente eu vou usar isso que eu tenho pra ajudar mulheres". E aí você deu o spoilerzinho ali que a gente vai ter uma aula, né. isso, daqui a pouco vamos falar, tá, gente? Muito Novidade aí. legal. Então, assim, sim, nós vamos ter essa aula. Ainda não posso soltar muitas informações, Uhum. mas é uma aula exclusiva para mulheres, para esse público de mulheres que se sente perdida, que sente que colocou alguns relacionamentos no centro da sua vida. Mulheres que podem estar no relacionamento ou solteiras, porque a gente acha que a gente tem que romper o relacionamento para depois se fortalecer, e não. A gente se fortalece antes. Entendi, Durante o relacionamento. Às vezes vê que o relacionamento não tá legal, você já começa a se fortalecer, até pra sair a gente tem que estar forte, né. entendi. E Então vai ser um aulão? Como é que você quer deixar aqui? Você disse que não pode deixar muito não posso spoiler, dar mas muitos data, spoilers alguma ainda, coisa, se quiser deixar alguma coisa? não posso dar muitos spoilers, mas vou jogar o pessoal lá para o Instagram, Ah, isso, deixa @psiyasmincampos, aí. porque lá vão ter todas as informações. Agora eu vou começar a soltar, a gente vai começar a soltar, mas vai ser muito uma aula nesse sentido mesmo, de pegar, e trazer vários desses insights para essas mulheres que estão querendo se reconstruir. É como se: "Olha, eu tô perdida, Yasmin, por onde eu começo?". Nessa aula eu vou te dar a resposta de por onde você começa. Eu te garanto que você vai sair de lá pelo menos com Experiência algum própria, insight. experiência profissional também, né? Experiência Experiência de própria. vida. Isso, e eu trabalho com mulheres, né, muitas mulheres nesse sentido no consultório. Então sim, né, acho que vão ter ali, alguma coisinha ali, você vai sair uma luzinha ali você vai ter. Por experiência própria, por tudo que eu vivi, né, existe sim um caminho para sair disso. Acho que muitas pessoas se veem muito desesperançosas, entram no processo de depressão, de ansiedade, por causa de relacionamentos que não são legais, né, se perdem. Eu acho que é aí que é onde a gente conversou, né, é aí que as pessoas adoecem. Porque elas vão deixando as partes de si pelo caminho, deixa de ter hobby, deixa de ter uma vida legal, a vida se torna só sobre o outro, e a relação não tá boa, o único pilar que sustenta tá fraco. E aí essas pessoas começam a adoecer de ansiedade, de depressão, e aí é muito sério. E aí elas se veem até desesperançosas mesmo, né. E aí eu falo: "Tem jeito". Claro que tem. Prova viva aqui, Deixa de né. viver pra ela, de se cuidar, não é? O autocuidado fica de lado. É, deixa de se cuidar e aí se perde, literalmente, né, se vê perdida. Eu não sei o que eu faço, Yasmin, geralmente é isso que eu escuto. E aí, o meu serviço, o meu trabalho é esse e eu Você vai amo, é eu pegar na mão mesmo, tá. "Vamos lá? Deixa eu te ajudar? Deixa eu te legal. ajudar a trilhar esse caminho?". Aí você vê que Muito. meu olhinho brilha, Eu tô porque vendo, eu ia falar, seu olho tá brilhando. Muito bonito seu trabalho, tá? porque Parabéns. é muito gratificante porque é uma repara uma parte minha também, né. Eu acho que quando eu olho para essas mulheres, eu olho a Yasmin de um tempo atrás, né. Eu falo que uma imagem muito forte para mim é uma imagem minha sentada no chão do banheiro e me vendo, eu não tinha esperança, sabe. Eu falava assim: "Gente, não tenho o que fazer, o que que eu vou fazer da minha Vontade de não vida?". sair do banheiro, ficar ali. É, vontade de sumir, de não viver mais, por mais pesado que seja, eu me vi nesse momento. E muitas coisas me ajudaram, né, eu tive que fortalecer muito esses pilares para me ajudar, então, assim como aconteceu comigo e hoje eu vivo uma relação saudável, é possível. E eu quero muito mostrar isso para essas mulheres. E você entende que acontece com muita gente, não é só você, né? Você descobriu. Sim. E isso até ajuda a dar força, não é, Yasmin? Quando você percebe que tem mais gente que vive o problema, Uhum. de repente esse aulão, esse curso que você vai dar, pode entender que vai ter mais pessoas e as pessoas vão ver que elas não estão sozinhas. Claro, porque já tem algum tempo que eu posto muito conteúdo no meu Hum. Instagram. E daí eu vejo que muita gente se identifica, muita mulher me chama no direct. Yasmin, é exatamente isso.
Exatamente. Às vezes eu posto conversas de WhatsApp, tipo assim, né, eu faço um post de uma conversa de WhatsApp de um homem com uma mulher, do homem dizendo coisas pra uma mulher, e ela fala assim: "Parece que você entrou no meu Instagram e viu a conversa. Olha só. Aconteceu isso essa semana". E aí eu vejo que as minhas dores não são, né, e principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, né, dos relacionamentos, de internet, das pessoas muito eu acho as relações estão muito líquidas, né, tem um conceito na psicologia que fala isso, assim, as relações não estão mais sólidas, elas estão líquidas, então é muito esvai muito, né, não é aquele negócio, assim, seguro mais. As pessoas têm muitas opções e esse é um grande problema, elas acham que sempre tem alguém ali fora esperando. É, tem, mas que alguém que tem, né, É, também. né, e enfim, várias questões, então a grama do vizinho sempre tá mais verde, Isso. né, As pessoas comparações. ainda mais a questão de Instagram, de rede social, a pessoa só posta os momentos bonitos, não é? É, o E todo mundo tem relacionamento. problema, não é? A coisa mais normal do mundo, O você sabe. relacionamento da blogueira, né, que a gente só vê as viagens, as bom dias, boa noites bonitinhos, os beijinhos, mas não vê a briga, não vê enfim, não vê o real, né, e as pessoas idealizam muito relacionamentos, Não né, é? Renato, muito. E aí querem o relacionamento lá, né, da internet, e quando se depara com o real, que são 2 pessoas diferentes, se incomodando com seus próprios problemas, com individualidades, um relacionamento saudável exige muito da É, e se gente. agregando ali, aquilo que a gente estava falando, né, 2 pessoas diferentes, isso é até importante, porque Totalmente. quando é igual vai tentar completar, a gente volta lá no começo do nosso assunto, não tem jeito, você é você, a pessoa é a pessoa, vocês vão agregar e criar algo novo, Uhum. e não a pessoa vai te completar ali naquilo que te É, falta, que é onde vai dar errado. exatamente. Inicialmente, um relacionamento assim, onde o outro me completa, por exemplo, o relacionamento que eu tive, que eu me anulava 100% é até mais fácil. Nem tem muita discussão, porque tudo era Só assim, colocar as tá pecinhas ali onde estão bom, faltando, não aham. é, tá. Ah, eu não gosto dessa parte sua, eu tiro essa parte minha. Não gosto dessa roupa, eu Mas paro aí de vem usar a aquele assunto roupa. que você falou, mas e quando sai, arranca, e Aí, aí? Aí você cadê? tá cada vez menor e você não tem nada, você tá Cadê, né? vazia, A vamos falar sensação assim. é essa. A sensação que eu tive foi: cadê a Yasmin? Não sei. Foram se arrancando tantas partes minhas que eu não sabia mais quem eu era. Isso é muito sério. Isso é um dos principais motivos de saúde mental. Estar em ambientes, em relações, um dos principais problemas em saúde mental, né? Estar em ambientes e relações que nos anulam. Que aí a gente vai perdendo as nossas partes e isso vai nos apagando. E a gente não consegue feliz se a gente não for nós mesmos. Se a gente não tiver coerente. Um dos temperinhos para nossa felicidade é a coerência, é estar alinhado com quem a gente é ser autêntico, é estar alinhado com os nossos valores. Não podemos perder a nossa essência, De jeito nenhum, jamais, não é? de jeito nenhum. E que difícil é estar num relacionamento sem perder a nossa Não é? essência. Não é fácil, é muito convidativo, né, se anular ou e é claro, aí eu acho que as pessoas estão muito 880, né. Ou elas se anulam completamente, ou eu também não vou mudar nada. É, tem que ter um equilíbrio, eu Não, penso não isso vou mudar também. nada, eu sou assim, nasci assim, se me quiser vai ter que ser assim. Também não é assim não, né, gente, porque tem uma pessoa ali com você, tem algumas Não, questões que você vai ter que abrir mão, a pessoa de lá, e é normal que seja isso, é um exato, relacionamento a 2. exato, se vo eu falo assim, se você quer viver a sua vida do seu jeito, sem nenhum ajuste, fica solteiro. Vai ficar sozinho, não tem jeito, não tem como, tem. Não existe relações, sem ajustes, e relações saudáveis são assim, né, a gente tem que ir lidando com o incômodo de ter um sujeito totalmente diferente ali, na sua frente. Então, totalmente necessário isso. Tem uma pergunta que eu tô querendo te fazer aqui Ah, qual a principal dor que as mulheres te procuram para que você possa direcioná-las? Você acha ali? interessante. Eh Eu acho que é principalmente neste ponto, assim, é o que eu falei, no início o relacionamento onde eu me anulo, ele é até muito legal, a sensação é que tá dando tudo certo, onde o outro fala, eu faço, o outro fala, eu obedeço. "Ah, não quero isso, não gosto isso". Só que chega um momento que essa incoerência começa a incomodar, a doer. "Nossa, eu tô fazendo isso aqui tudo, e ele não tá fazendo nada por mim". Ou o momento que vem alguma ruptura, que é uma traição, que é uma quebra de confiança, aí é o momento que essas mulheres me procuram. Me ajuda? Não sei o que que tá acontecendo. Eu acho que esse relacionamento não tá saudável. É muito assim, porque o processo de mudança, Renato, ele começa com a consciência, né. Então ele começa com a conscientização. Eu acho que eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu busco ajuda. Esses são os passos da mudança, né. Tem outros, enfim, mas
É nesses momentos que essas mulheres me procuram. E aí eu vejo que elas precisam se conhecer, se cuidar. Eu falo: "Quem é você? É a pergunta do começo, tem gente que Quem é trava: "Quem é?". você? O que você gosta de comer?". Já tive paciente que respondeu: "Yasmin, eu sei o que ele gosta de comer. O que eu gosto de comer, eu não sei". Olha pra você ver. Uma coisa E é tão o simples, simples. né. Uma coisa tão simples. Você gosta de sair?". "Ah, eu não saio porque ele não gosta, mas você gostava?". E aí eu começo a resgatar, sabe. E aí ver o brilho voltando é a parte que eu mais gosto, assim. E tanto o acolher inicial também, que é abraçar mesmo e dizer: "Eu tô aqui com você e a gente vai fazer isso dar certo". Mas sentir o brilho voltando é muito legal. E aí geralmente o parceiro se incomoda pra caramba, porque estava encaixadinho, né, confortável. É, aí vai ter que sair um pouco, ele E aí estava essa mulher começa a desencaixar, e aí o parceiro fala assim: "O que que tá acontecendo? Desde que você foi nessa psicóloga aí, não tá legal não. Você começou a falar não pra mim". Então eu geralmente sou a vilã da história, mas é muito legal. Agora assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto no atendimento individual quanto de casal, é a comunicação. Primeiro eu preciso me conhecer, claro, porque como é que eu vou comunicar se eu não me conheço? Como é que eu vou falar que eu não abro mão disso, se eu nem sei o que que é importante pra mim? Que eu não aceito se eu nem sei quais são os meus valores. Então a gente precisa se conhecer, mas também precisa aprender a comunicar. Eu sou muito adepta do pedir. A pessoa que tem que ser responsável pelo atendimento das nossas necessidades somos nós mesmos. Então a gente tem que olhar pra nós mesmos e falar assim: "O que que eu tô precisando hoje?". E pedir para o outro. é, não tem problema não, não é, Nada que de que tem? errado, a Se a gente pessoa tem puder te ajudar, ajuda, de lá também se tiver que falar não, fala, é normal, é então, o é. Ah, mas as pessoas têm uma coisa assim, é óbvio. É o tal do óbvio o precisa óbvio ser dito. precisa ser dito, eles falam muito Não isso. é óbvio, não existe óbvio em relacionamentos. Quer um exemplo? O meu namorado não gosta, não é que ele não gosta, aniversário pra ele é um dia comum. Pra mim não. Pra mim é o dia, é o meu dia. Então eu amo aniversários. E lá em casa a gente sempre faz café da manhã especial. Mas ele não se importa. E se eu não falar, ele faria um café da manhã especial pra mim? Não. Não, só que você gosta e ele tá Só ali, que eu essa é uma o coisa que que eu faço então? Eu vou comunicar. Aí as pessoas: "Ah, mas ele sabe que é importante pra mim, ele devia fazer". Não, comunique com clareza. "Meu bem, eu queria muito que você fizesse pra mim, eu queria muito que você me levasse pra sair". ou faz aquela brincadeira, né: "Ah, se alguém fizesse um café amanhã pra mim", Uhum. brincando ali só, aí vai: "Ah, tá, Isso! entendi". Brinca, né, Nossa, eu brinca, ficaria tão relaxa. feliz se eu ganhasse um flor Isso, hoje. vai que alguém me manda flores, fala: Já Tem que ser eu pensou? que mando". Eu bato muito nessa tecla e as mulheres ficam loucas, porque é tipo assim: "Ah, mas se eu falar não vai ter graça", mas ele devia saber. Nós somos os principais responsáveis pelo atendimento das nossas necessidades. Eu brinco que existe uma criança dentro da gente, a psicologia fala sobre isso, que precisa ser atendida nas suas necessidades emocionais, carinho, afeto, colo, segurança, ser ouvida. Quem escuta essa criança? Nós mesmos. Então a gente sabe do que a gente tá precisando. Só que aí fica nesse jogo de que eu não comunico, o outro não vai adivinhar. Aí às vezes eu queria um café da manhã especial, ele vai lá e vai me comprar uma bolsa cara, mas eu queria o café da manhã. E talvez pra ele é mais fácil até, de repente, não é? Exatamente. Então a gente tem que comunicar, né? A gente tem que dar ao outro o mapa de como nos atender. Mas para isso, antes eu preciso me conhecer. E é sobre a gente, não é sobre o outro. Isso é básico, não é? Exatamente. É isso É que a gente sobre precisa nós entender. mesmos. É. Porque se eu tenho essa fórmula sobre mim mesma, as minhas relações todas melhoram, você entende? Porque aí com a minha amiga, eu vou poder falar assim: nossa, amiga, é meu aniversário, eu queria muito que você estivesse aqui. Nossa, eu queria muito que a gente pudesse almoçar juntas hoje, eu tô precisando de você. Com meu chefe, eu posso falar assim: olha, eu entendo que você quer que eu fique até mais tarde, mas eu preciso mesmo ir pra academia, isso é importante pra mim. Quando eu não vou, eu não me sinto bem, eu me sinto mais ansiosa. Comunicar as suas necessidades é importante. Não existe o óbvio. Então, esse é um dos pontos, talvez, principais que eu trabalho tanto em atendimento individual quanto com casal. Porque eu acho que vira essa corridinha de gato e rato, Uhum. onde um não fala, o outro não entende, e aí fica um correndo atrás do outro. Não é?
O outro Mas acha que tá agradando daquele jeito e tem medo de falar também, de não ser aquilo que agrada. Comunicação, resumindo. O óbvio comunicação é precisa tão ser dito. importante. O óbvio precisa ser dito, e nos relacionamentos com certeza. E que delícia é, eu falo assim: "Gente, que delícia é poder falar para o outro: 'Isso é importante pra mim'", e o outro falar assim: "Eu vou fazer porque é importante pra você". Exatamente, ali a dedicação. É. Isso não é abusivo, nada, isso é dedicação. A pessoa quer Não, te agradar. Gente, ela não sabe com ele precisa entender, porque eu tô olhando pra baixo, que eu tô olhando para o lado e vai ter que me ler. Às vezes a gente consegue, mas nem sempre. nem sempre. Nem sempre. Às vezes você É, tá e a ali, gente tem que ser flexível também, não né. viu que eu estava olhando pra cima sem querer? Não, não vi gente, eu estava e acontece, ué. Claro que não, gente, a gente precisa ser claro. Porque eu falo que quando eu sou clara naquilo que eu quero, se o outro não me atende, não é porque ele não viu, não é porque ele não sabia, é porque ele não quis me atender, ou porque É, ele não pôde, enfim. Mas então, quando eu não sou clara, o outro pode falar assim: "Ah, Yasmin, mas eu não sabia". e às vezes não E sabia daí, olha o mesmo. meu aniversário, quando é que eu ia ter a chance disso de novo? Daqui 1 ano. Até porque senão vira aquele ciclo, né, se ele ficar ali só te observando o tempo todo, querendo saber o que você quer e ele que tá sendo lando, eu preciso saber o que ela quer, meu Deus, eu Exatamente. preciso saber onde ela tá, o que que ela precisa e eu, e ele tá ali se cuidando Existe também, essa senão ilusão, vira sabia? aquele ciclo, vai É, de um para o eu outro. eu eu falo isso às vezes com as minhas pacientes, que elas têm que tirar a ideia do príncipe encantado da cabeça. Porque você já viu história de conto de fada? Quem é o príncipe encantado? Ele não tem história. Ele Ele chega vive do nada num ele cavalo, vive é em só isso que dá pra função saber. da princesa. Ele vive ali, ó, cercando: "O que que você quer? O que que você precisa?". Ai, que chato, ninguém quer alguém assim. Ninguém tá querendo Não, as mas não precisa pessoas ser o sapo não, mas também não precisa ser o príncipe não, encantado mas eu dessa acho que forma, então senão a fica gente demais, né. a gente idealiza o príncipe. A gente acha que ia ser muito legal ter alguém aqui 24 horas atendendo todas as minhas necessidades. E quando tem, cá pra nós, a mulher também começa a achar: É "Não, que chato. deixa respirar, não é Nós queremos pessoas inteiras, a gente quer alguém humano. normal". Você já viu a IA, o tanto que é chato? Toda Nó, hora tá ela ficando concorda. chata a IA, não é? A gente cada vez mais em tempos de IA, tem até um rapaz da tecnologia que teve aqui semana passada, em tempos de IA, cada vez mais a gente tá precisando da humanidade. A Da humanidade tá se humanidade. destacando. Quem é humano vai se destacar daqui a um tempo, você acredita? Porque a IA vai Perfeito, ficar todo perfeito. mundo olha, tá tudo igual, de repente quando chegar alguém humano, fala: "Oh meu Deus, que Diferente. isso? É, Esse" essa vai todo pessoa mundo olhar. escreve os próprios textos, essa pessoa Oh, vai e é acontecer. isso. Então, por que que a IA é chato às vezes? Porque ela concorda com tudo, porque ela tá ali o tempo todo Sabe tudo. disposta, porque ela não discorda. É chato, a "Ah gente não tá", quer. como é que ela fala? "Ah tá, essa ideia é boa, Nossa, é deixa eu só dar", aí mesmo. ela muda uma palavra Ai, do que você falou, bem que agora você ficou bom. falou, você pode contar pra ela um crime que você Não, e cometeu. ainda é interessante que ela parece que mudando de assunto um pouco aqui, Aham. parece que foi tudo ela, você coloca o texto, ela fala assim: "Espera aí, eu vou só dar uma sugestão", aí ela coloca uma vírgula, assim ficou melhor. É, Além de tudo não concorda 100% não, fala: "Opa, eu que fiz", te tira sua autenticidade, tira essa autoridade, essência. autenticidade e Vamos ter é mais isso, essência, né assim. gente? É, exatamente. A gente quer pessoas humanas, a gente quer Humano. pessoas que discordem, estejam inteiras, né. Exatamente. É uma idealização querer alguém que esteja ali 100% disponível, que adivinhe todas as nossas necessidades, seria muito chato. Não vai acontecer. Precisamos comunicar melhor, precisamos nos conhecer, né, então quem talvez esteja ouvindo aí e sinta que: "Ah, eu tô perdida, eu não me conheço o suficiente", não só para mulheres, né, gente, meu público no Instagram é mulheres, mas eu não me conheço, eu sinto que os meus relacionamentos não tão legais, eu preciso me encontrar, eu preciso melhorar, eu preciso me valorizar, procure um processo de autoconhecimento. Olhe para você e se conheça. Não tem como eu falo assim: "Eu não vou gostar de um livro que eu não li". Uhum. Como é que eu vou gostar de mim se eu não sei quem eu sou? Se eu não gosto da minha história? Se tem partes da minha história que eu tenho que deixar guardadinha ali? Então eu não vou gostar de mim mesma se eu não me conhecer. Esse é o primeiro passo, olhar pra si e se conhecer. Autoconhecimento. Automaticamente as suas relações vão ser melhores. Porque se eu me amo, se eu gosto de mim, eu não vou me colocar em qualquer lugar. Eu não vou aceitar qualquer coisa, né? Se eu me trato bem, eu vou aceitar o outro me tratar mal? Eles Espera falam aí. que quando algo muda, tudo muda, e de repente aquele algo é a gente mesmo, não Precisa é? começar em nós mesmos. Eu posso ter o parceiro mais legal do mundo, se eu não estiver bem comigo mesma, eu vou sabotar. É isso aí. Exatamente. Show de bola, Yasmin. Yasmin, gente, eu vou deixar um compromisso aqui, vou fazer um compromisso Ai, com a vamos Yasmin. lá. Quando estiver perto do aulão, tá, do seu curso lá, eu quero que você chame o Aham. pessoal, vou colocar você lá no Sintonia Positiva pra estar chamando quem viu esse episódio, convidando ao Perfeito. seu curso lá. Quando tiver data, tudo certinho, tá, pode falar Não, comigo lá, a gente tem esse compromisso de estar
fazendo esse lançamento, essa propaganda por lá, vamos falar Ai, assim, tá bom? perfeito. Não, combinado. Mas assim, é esse mês agora, Uhum. vai ser num sábado de manhã, vai ser um aulão mesmo, online, então dá para todo mundo aí que estiver assistindo participar. Eh, a gente tá planejando um negócio bem legal, então vamos combinar sim da gente vir aqui Fica à vontade, divulgar tá? e chamar o Pode pessoal para chegar. participar. Pessoal lá no Estova gente, pessoal de Sintonia Positiva que viu o episódio. O aulão é nesse sábado, a gente fala lá Aham. e dá um destaque, tá Não, bom? combinado, Tá nós vamos certinho? fazer dessa forma. Tá bom? Aí fica à vontade para seu Instagram você já deixou, né? Para deixar um Isso. recado pessoal, mandar um recado, uma mensagem, agora o espaço é seu pra gente encerrar aqui. Fica à vontade. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar aqui. É muito bom estar aqui podendo falar sobre a psicologia, sobre tudo isso que eu gosto, né, todos esses assuntos. A psicologia me realiza muito nesse sentido, né, como você viu, e os meus olhinhos brilham muito em Deu pra ver. poder ajudar as pessoas, poder ajudar principalmente essas mulheres que estão nesse lugar, mas todas as pessoas que estão se sentindo perdidas, que querem se encontrar, que sentem que não estão tendo relacionamentos bons e satisfatórios, que sentem que está faltando alguma pecinha. É esse convite de começar a olhar mais para si, se conhecer mais. O Instagram tá lá, @psi_yasmin_campos. Eu entrego muito conteúdo lá, porque como eu disse, falar sobre a psicologia de maneira simplificada é um dos meus objetivos. Então lá tem filme, lá tem música, lá tem a Yasmin também, e eu É, dançando forró, eu vivendo outras coisas, porque eu acho que isso tudo faz parte, né, a academia faz parte, porque eu precisei disso também para me sentir uma mulher forte. Então, todas essas partes minhas vocês vão encontrar lá. E é isso, eu tô aqui, né, para servir, para ajudar, esse é o meu propósito. Muito feliz em participar, muito feliz em estar aqui com você, e é isso. Muito obrigada eu que mesmo, te agradeço a viu, querido. participação, de trazer o seu Ok, conhecimento aqui para os seguidores aí, para o público. Seu trabalho é muito importante e necessário, muito tá? obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada, querido. Até a próxima, Até né. a próxima, você vai voltar, ó, fica marcado, hein, gente. Então é isso aí, tá? Esse foi o Sintonia Positiva, hoje com a Yasmin Campos, psicóloga, que nos entregou muito aqui. Fiquem todos em paz, que seja um ótimo dia, ótima noite, independente do horário onde você estiver, em que você estiver nos assistindo. Fiquem todos em paz, até mais.